E aí, pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Cleito. Neste vídeo a gente vai aprender a criar essa navegação por abas utilizando CSS Grid Layout e JavaScript. Então, se você quer aprender como fazer isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu te mostro. Mas antes, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo. Primeiro, a gente vai criar um documento HTML. Então, vou digitar HTML, tab, e o VS Code gera para mim um documento HTML. Aqui na tag title, eu vou digitar abas com CSS Grid e JavaScript. Abaixo da tag title, eu vou digitar link, CSS e gerar o link da minha folha de estilo. Para criar a folha de estilo, eu vou segurar o Ctrl e clicar em cima do style.css e vou mandar criar o arquivo. Aqui eu vou selecionar todos os elementos e vou zerar a margem e o padding do documento. Vou passar um box sizing border box para não ter nenhum problema com os paddings e vou passar um font family sans serif. Vou passar também um font weight de 300 e vou dar um Ctrl S para salvar. Vou voltar aqui no meu index.html e aqui no meu HTML eu vou começar a criar os meus elementos. O primeiro elemento que eu vou criar vai ser uma div. Essa div ela vai ter uma classe container. Dentro da classe container eu vou criar mais uma div e vai ter uma classe chamada de neve que vai ser aí a minha navegação. E aqui eu vou criar o meu primeiro botão. Vou utilizar o elemento H2 de título e vou passar aqui um página 1, ok? Aqui eu vou colocar o P em caixa alta e vou segurar o Shift Alt, seta para baixo, para duplicar uma, duas. E aqui eu vou colocar o página 2 e o página 3, ok? Abaixo do neve, eu vou passar aqui um neve, tracinho content, ok? Que vai ser o conteúdo aí da minha navegação por abas. E aqui dentro, eu vou passar uma div, ok? E essa div vai ter um elemento H1, e aqui eu vou passar um lorem y de 4 palavras e vou identificar como página 1, ok? Dentro da minha div ainda eu vou passar um texto lorem y de 20 palavras, ok? E agora eu vou selecionar a minha div, segurar o Shift Alt, seta para baixo e duplicar uma, duas. E vou identificar como página 2 e página 3. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui no meu Chrome e vou atualizar. Então a gente já tem aí o conteúdo. Agora a gente vai centralizar ele e definir um background de fundo. Então vamos vir aqui no nosso Visual Studio Code e aqui no nosso Style a gente vai selecionar a body, ok? E a gente vai passar um background color blue violet, ok? Vou salvar e a gente já tem aí o nosso background de fundo. E agora a gente vai selecionar o container para a gente poder centralizar os nossos elementos. Vamos começar identificando ele com um background color FFF, ok? E aí a gente vai utilizar o position absolute. Vamos tratar ele como absoluto e aí a gente vai pôr um top 50%. Então a gente vai distanciar ele do topo a 50% e a left também 50%, ok? Vou atualizar, a gente já tem ele lá embaixo e agora a gente vai utilizar a propriedade transform e utilizar aqui o translate e no eixo X, na verdade Y, a gente vai passar menos 50%, ok? E menos 50% no eixo X. E aí a gente consegue mover o nosso elemento aí no centro da viewport. Vamos pegar aqui e passar um box shadow para ele de 0,08 pixels e a gente vai utilizar um blue violet novamente. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai diminuir aqui, ó. Na verdade, a gente aumenta, né, o RGB. E aí eu vou salvar, eu vou diminuir aí a cor, né? Vou deixar ela mais clara e a gente tem aqui um box shadow. Não dá para ver ainda,
mas daqui a pouco a gente vai começar a visualizar ele. E agora, pessoal, a gente vai utilizar o Display Grid para tratar como grid. E agora a gente vai pegar o Grid Template Columns e passar um FR, um FR. FR é uma fração, essa fração equivale a 25%. Então a gente vai jogar 25% de um lado e 25% de outro. E a gente pode, pessoal, depois que a gente dividiu, a gente pode aumentar aqui as frações do nosso neve e também colocar 3 frações aqui para o nosso conteúdo. Então eu tenho 50% de um lado e 75% de outro. Vamos testar? Então a gente tem 25% do neve, né, ó, desse espaço disponível aqui para nossa navegação e 75% disponível para o conteúdo, ok? A gente pode pegar agora e atacar o nosso neve. Então vamos vir aqui, ó, neve, ele vai ter um background color, eu posso passar um blue violet para ele, só que esse blue violet eu vou aumentar, na verdade diminuir o RGB, né, ó, e aí a gente vai ter aí uma cor mais escura. Se eu atualizar, você vai ver que a gente já consegue ver agora o box shadow e a gente tem um contraste aí para o background aí da Bari com o do neve, ok? Vamos continuar aqui atacando o nosso menu. Vamos passar um display para ele flex e vamos dar um flex direction column. Então a gente vai tratar ele como coluna mesmo, ok? E agora a gente vai pegar aqui o justify content e passar um space around. E aí a gente distribui ele em coluna. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar agora atacando o nosso neve H2, ou seja, botão por botão. E aí a gente pode passar aqui um color para ele, jogo da velha FF. Mas antes, vamos definir aqui em cima um background color orange para ele. E aí, ó, a gente consegue visualizar. Vamos fazer o seguinte, esse background que eu passei aqui em cima, vamos dar um Ctrl X e passar ele aqui, ok? Agora a gente já tem aí certinho. Vamos fazer o seguinte, abaixo aqui do nosso color, a gente vai pegar uma altura aí de 34%. E aí, ó, a gente já tem o que a gente precisa. Vamos dar um display grid para ele e utilizar o place tracinho itens center, ok? Aqui é center e a gente já coloca ele no centro. Para a gente tirar essas linhas, a gente remove o background color aqui do container e aí a gente consegue tirar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um font size para ele de 18 pixels, um text transform uppercase para a gente trabalhar em caixa alta aí. A gente pode, vamos atualizar aqui. Então a gente já tem aqui tudo que a gente precisa também. Só falta o cursor, 2 pontos, pointer, para a gente tratar ele como um botão. Agora eu passo o mouse, ó, ele fica como um botão. O que a gente vai fazer agora? A gente vai atacar o nosso ponto neve H2, 2 pontos hover. E a gente passa um background color, agora sim, orange. Vou atualizar e aí quando eu passo o mouse ele fica com a cor laranja. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, ó, o nosso conteúdo, tá? E estilizar ele. Então vamos pegar aqui o nosso ponto neve, tracinho content, e a gente pode passar para ele um background color orange, ok? Vamos salvar e atualizar. Agora a gente pode pegar a cor do texto e aí a gente vai dar um padding para ele. Esse padding vai ter um N cima a baixo, 1.5 N esquerda e direita. E agora a gente começa a atacar o título dele. Então vamos vir aqui, ponto neve, tracinho content e a gente pega o H1. Esse H1 vai ter um font size de 28 pixels, vai ter também um line height de 38 pixels, ou seja, 10 pixels maior que o tamanho da fonte. Vou passar aqui um margin bottom para ele,
de 16 pixels. Salvei, atualizei. Agora a gente pega aqui o nosso conteúdo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o nosso parágrafo, então ponto neve tracinho content p, e esse parágrafo, deixa eu dar um espaço, e esse parágrafo ele vai ter uma font size de 18 pixels e um line tracinho height de 28 pixels, sempre 10 pixels a mais. Posso salvar, deixa eu tirar os espaços e atualizar. E agora a gente não precisa colocar o margin bottom abaixo do parágrafo, porque a gente vai esconder o nosso conteúdo. Como que a gente faz para esconder? Vamos lá no index.html, a gente vai selecionar o navcat, quer dizer, o nav content div. Então vamos vir aqui e a gente pega o nav tracinho content div e dá um display para ele none. E aí a gente oculta todos eles. O que a gente vai fazer agora é definir uma largura mínima, utilizando aí o vmin, para a gente pegar o mínimo aí da viewport, e também uma altura mínima. Vamos começar aqui no nosso container, deixa eu remover esse espaço daqui, e aqui ó, no nosso container a gente passa um mínimo width e utiliza o 90 vmin para a gente pegar aí a largura mínima, utilizando aí a largura da viewport. E aí eu atualizo aqui, a gente já tem a largura mínima. Se eu diminuir aqui, ó, você vai ver que ele fica com 10 à esquerda e 10 à direita, pegando aí os 90 vmin. E agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a altura mínima. Então mínimo height, a gente vai pegar aqui os 20 n, ok? Atualizei, é isso que eu quero. Agora a gente inclui não só o active do página 1, mas também o conteúdo da página 1. Como que a gente faz isso? A gente vai lá no nosso index.html, na primeira div, cria uma classe active. Criei uma classe active, venho aqui no meu style.css, .nav, tracinho content, .active. E aqui eu passo um display, aqui é display, e passo um bloco. E aí eu incluo o meu primeiro conteúdo. Falta a gente marcar aqui o página 1. Como que a gente faz? Volta lá no index até o primeiro H2, passo uma classe active, salvei, volto aqui no style, abaixo do nav content active, eu pego o nav.content, na verdade é active. E aí eu passo aqui um background color orange. E aí eu consigo marcar o meu primeiro botão, ok? E agora a gente vai utilizar o JavaScript para a gente criar a nossa navegação com abas. Então a gente vai clicar no página 2 e vai remover o active do página 1, para depois passar para o página 2. A mesma coisa, quando a gente clicar em página 2, a gente remove o active do página 1 e passa para o página 2. Como que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui no index.html e aqui antes do fechamento da body, a gente vai utilizar aqui o nosso script, a nossa tag script, para a gente trabalhar com JavaScript vinculado com o nosso documento HTML. E a gente precisa selecionar o nav H2 e o nav content div, ok? Porque a gente tem que percorrer elemento por elemento, ok? Como que a gente faz? Então, a gente cria uma const, ok? Essa const a gente vai criar ela no plural, então navs, porque a gente tem mais de um botão, igual, e utiliza aqui o document carry selector all, porque a gente vai pegar o ponto nav e os elementos H2. A mesma coisa a gente faz com o content. Então, navs content igual a document.carry selector all, e eu passo aqui o ponto nav tracinho content div. Como a gente tem mais de uma div, a gente utiliza no plural e pega todas elas utilizando o carry selector all. Agora eu preciso percorrer cada um dos meus elementos. Vamos começar pelo navs. Vamos passar aqui um for each para ele.
E aqui dentro a gente vai atribuir. Então a gente vai atribuir uma arrow function pegando botão por botão e o índice de cada botão para a gente poder atribuir a classe active lá na frente. Então vou passar aqui uma arrow function e como parâmetro eu vou pegar o nav no singular e o index, ok? E aí eu passo a minha arrow function. E agora se eu der um console.log no meu index, ele vai identificar para mim, deixa eu atualizar, cada um dos meus elementos. Vou pressionar F12 e aí eu tenho o 0, o 1 e o 2, ok? Então eu tenho aí cada um deles. O que eu vou fazer? Vou remover esse console.log daqui. Agora eu vou identificar botão por botão clicando em cima dele. Então eu vou pegar aqui o meu nav e vou dar um add event listener e vou passar aqui um clique. E aí eu vou abrir e fechar parênteses e vou atribuir aqui uma arrow function. Eu não tenho aí nenhum parâmetro e simplesmente eu vou dar um console.log no meu index para vocês verem que quando eu clico no botão, ele exibe para mim o index daquele botão ou o índice dele, ó. Se eu passar aqui o página 3 é 2 e o página 1 é 0. Eu vou remover esse console.log daqui e agora a gente vai percorrer o nosso conteúdo para poder remover a active. Então eu pego aqui o naves, content, passo aqui um for each e atribuo aqui uma arrow function novamente, passando no singular o content. E aí eu passo a minha arrow function, né? E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um content.classList.remove. E agora eu passo o que eu quero remover, que é a classe active. Salvei, atualizei, cliquei na página 2, eu vou remover aqui o conteúdo para poder incluir na próxima página. E agora a gente vem aqui embaixo, pega o naves.for each, aqui é each, e a gente pega de novo no singular o nav, que é o botão que a gente está clicando, e a gente faz o quê? Pega esse nav.classList.remove e eu passo aqui a active para mim poder remover a classe. Atualizei, agora quando eu clico, ó, eu também removo lá o active da página 1. Se eu clicar na 3, ó, eu removo não só o active da página 1, mas também o active do conteúdo. A gente inclui quando a gente clicar no botão. Então eu vou pegar aqui o naves e vou passar o index para mim saber o botão que eu estou clicando e que eu tenho que adicionar aí o índice ou o active. Passo aqui o ponto classList.add e passo aqui dentro a classe que eu quero adicionar. Salvei, atualizei, cliquei em página 2, eu adiciono aqui na página 2 a marcação do active. E se eu clicar na página 3, a mesma coisa acontece. Se eu voltar para a página 1, eu ativo a página 1. Posso fechar aqui o meu console e agora a gente faz com conteúdo. Então a gente vem aqui embaixo, ok? Pega o naves content, passa aqui um index, passa o class list.add e passa o active. Salvei, atualizei e agora quando a gente clica no página 2, a gente passa o conteúdo 2, né? Seleciona ele e ativa o menu do página 2. A mesma coisa a gente faz com o página 3. E se eu clicar novamente no página 1, a gente volta para o conteúdo 1. Bacana, né, pessoal? Se esse vídeo fez a diferença para vocês, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.